Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Sérgio, de História, e eu estou gravando uma videoaula para vocês que vão fazer avaliação sobre dois momentos históricos importantes. Um do Brasil, que são as reformas pombalinas e a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, e o outro, a fato histórico importantíssimo, que é a Revolução Francesa. Muito embora, nesta videoaula, eu só vá apresentar a Revolução Francesa até a primeira Constituição, que foi a fase da monarquia constitucional, em 1791. Bom, fazendo aqui uma revisão, porque essa videoaula, na verdade, ela tem um caráter de revisão, onde eu vou abordar alguns aspectos sobre a primeira parte, né, dessa videoaula, que é sobre eu vou falar sobre as reformas pombalinas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Iniciando pelas reformas pombalinas, eu destaco aí 4 ou 5 importantes pontos, né? O primeiro são exatamente as instituições que foram feitas pelo Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal no reinado de Dom José. A criação de 2 companhias de comércio, a do Grão-Pará e a de Pernambuco, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a expulsão dos jesuítas, né, e a instituição também da derrama. Então esses pontos são importantes, são pontos que eu chamo a atenção, principalmente pelo caráter da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, por uma questão de segurança, por uma questão de fiscalização e de controle da questão do ouro. Salvador, portanto, ela deixa de ser a capital por volta de 1750, alguns dizem que é 1749, outros dizem que é a data de 1750. Porém, esse é um fator político e econômico. A transferência de Salvador para o Rio, da capital de Salvador para o Rio é estratégica. Com relação à expulsão dos jesuítas, também foi uma postura estratégica do Marquês de Pombal, haja vista que essa expulsão ela tem uma preocupação com a segurança com relação à disseminação das ideias iluministas. Lembrando para vocês que o século XVIII ele é um século recheado de grandes acontecimentos interessantes para a história do mundo. O iluminismo, a independência dos Estados Unidos, no caso do Brasil, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, a própria Revolução Francesa, entre outros fatos que se seguem no século XVIII. Portanto, o século XVIII ele é importante do ponto de vista ideológico, de transformações. A própria independência dos Estados Unidos foi um fato muito marcante perante ao processo de colonização da América, que foi a primeira colônia a tornar-se independente de uma metrópole. Bom, então, a expulsão dos jesuítas tinha essa preocupação, exatamente porque os jesuítas eram considerados peças-chaves, no processo de formação educacional, e as ideias que eles transmitiam para os alunos ou para os aprendizes era muito perigosa, segundo o Marquês de Pombal, que era um déspota esclarecido, diga-se de passagem, e procurava, de todas as formas, evitar que tais ideias libertadoras chegassem ao Brasil. Mas, de fato, chegaram. Tanto é que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foram reflexos do iluminismo. Muito embora a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana tivessem o mesmo caráter separatista, ou seja, a separação do Brasil de Portugal, mas apresentavam em seu bojo, apresentavam em sua composição ideológica pretensões completamente diferentes. A Inconfidência Mineira ela é vista como um movimento separatista, porém eu acredito que falhou no ponto de vista ideológico, pois já que a liberdade e a igualdade tão preconizada pelo iluminismo não era tão latente assim entre a Inconfidência Mineira. Já a Conjuração Baiana ela teve um caráter mais popular, porque abrangeu de forma mais diversificada classes sociais aqui da Bahia, especificamente de Salvador, com negros libertos e escravos, classe média e baixa, soldados de baixa patente, o baixo clero, pequenos comerciantes, e as propostas eram bem mais eficientes, bem mais explícitas, como, por exemplo, a libertação dos escravos, a imediata separação do Brasil de Portugal e a instituição de uma república no Brasil, nos moldes daquilo que foi feito nos Estados Unidos, já que a Conjuração Baiana foi em 1798, portanto, o século XVIII já estava caminhando para o seu desfecho final das grandes transformações. A Inconfidência Mineira ela tem um caráter mais elitista, porque não abrangia camadas populares,
né, ficou restrito basicamente a intelectuais, e muitos deles, né, envolvidos com proprietários de terras e senhores de escravos também. Portanto, a questão da liberdade e principalmente da igualdade ficou a desejar durante a Inconfidência Mineira. Outro fato importante, também na era Marquês de Pombal, que diga-se passagem foi grande, foi a instituição da derrama, que é questão assim, garantida em várias avaliações. Pois a derrama não era um imposto, mas a derrama foi uma forma de cobrar, uma forma muitas vezes violenta, pois havia a necessidade de Portugal arrecadar a tributação do quinto com uma certa cota de ouro a ser batida. Quando esta cota não era batida, havia a cobrança, né, e a corrida pelos sonegadores desse imposto, e muitas vezes de forma violenta. Portanto, o arresto de bens, ou seja, a tomada de bens, inclusive de escravos, de imóveis, de imóveis também, para cumprir com o pagamento do tributo que não tinha sido realizado. Então a derrama, ela ficou conhecida assim por esse nome, porque havia derramamento de sangue, por conta do aspecto de violência e ação policial da cobrança de impostos. Né? Fechando aí essa parte, né, rápida assim, né? Claro que é uma revisão da era pombalina em Portugal e com reflexo no Brasil, nós caminhamos então para a Revolução Francesa, onde eu faço de cara já um aspecto histórico, um retrospecto histórico sobre a França pré-revolucionária, onde era a composição social era de 3 estados, né, o primeiro e o segundo estado entre clero e nobreza, e o terceiro estado com a maioria esmagadora das classes sociais, entre elas a burguesia, com comerciantes, intelectuais, classe média, também classe baixa, como o caso dos camponeses e sans-culottes. Daí é que nós temos que fazer análise exatamente de como estava a França pré-revolucionária. Altos gastos do primeiro e segundo estado, principalmente por conta das benesses, né, da isenção de impostos, as regalias, né, e a cobrança exagerada de impostos também perante o terceiro estado. Isso fez com que a população, principalmente o terceiro estado, ele requeresse junto ao rei, que na época era o Luís XVI, a convocação dos estados gerais, ou seja, os 3 estados iriam se reunir para elaborar novas normas legislativas e também convocar a Assembleia Nacional Constituinte, que era para elaborar uma Constituição para que o rei pudesse ter poderes limitados e rever muitas questões, principalmente tributárias, e a situação de precariedade do povo. Pois bem, é nesse instante que a recusa do rei em promover não só a honestidade e a transparência dos estados, que ficaram, na verdade, sem uma definição quanto à participação de deputados do primeiro, segundo e terceiro estado. Na verdade, a quantidade de políticos, né, que compunham esses estados não importava, mas sim o voto por estado, o que dava a desvantagem para o terceiro estado. Como não houve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, o rei iludibriou o terceiro estado, isso provocou uma revolta na população que já vinha de crises, né, tanto na terra como também nos centros urbanos, provocou um êxodo urbano, um êxodo rural para as cidades, né. Isso fez uma junção da população, principalmente do terceiro estado, e que culminou, né, com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. A partir daí, convocada assim, foi feita uma Assembleia Nacional Constituinte, e daí saiu a primeira Constituição, que foi a de 1791. A prova de vocês, ela tem, como eu falei, né, questões abordando justamente esses principais pontos, como a Inconfidência Mineira, a questão lá da Reforma Pombalina, e sobre a Revolução Francesa, os pontos principais que eu destaco é a questão dos Estados Gerais, né, a situação de crise que havia dentro da França pré-revolucionária, né, com a questão do terceiro estado sendo cada vez mais massacrado e comprimido pelo primeiro e segundo estado, muito embora minoria, mas oprimia por conta do poder, por conta de toda a estrutura do antigo regime, que era absolutista. E também ressaltar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi o primeiro passo importante para a concretização dos ideais iluministas que estavam tão presentes na Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Esse era o lema da Revolução Francesa, porque era um lema ideológico que veio do iluminismo,
né? E então o iluminismo ele é o pano de fundo ideológico que inspirou a Revolução Francesa e tantas outras revoluções, como eu falei, inclusive a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Portanto, a instituição, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um passo para a Constituição de 1791 na França, e que essa Constituição ela vai transformar a França, nesse primeiro momento, já em 1791, a França numa monarquia constitucional, ou seja, o rei, mesmo não aceitando, mesmo não concordando, ele teve que aceitar a Constituição de 1791. Os desdobramentos, né, com as fases seguintes, né, como a formação dos partidos políticos, dos girondinos, dos jacobinos, e posteriormente a fase do diretório até a ascensão de Napoleão Bonaparte no poder, é a segunda parte de uma videoaula que vem futuramente. Para vocês, boa prova e até a próxima videoaula.